Olá, me chamo Tânia Beck da Silva, sou graduando do quarto semestre do curso de Agronomia e, através da disciplina Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, desenvolvi o trabalho sobre análise de sobrevivência e regressão de Cox. Este teve como conteúdo uma introdução, a caracterização do problema, o objetivo, a análise de sobrevivência, o tempo de falha, a censura, o truncamento, a regressão de Cox e a conclusão. Então, como introdução, a estatística possui extrema importância para diferentes áreas de pesquisa, pois através de modelos úteis, sofisticaram o processo de pesquisa, assim melhorando os parâmetros de investigação e orientando na tomada de decisões sociopolíticas. Nos campos de estudo de áreas como agronomia e medicina, aplica-se essencialmente as técnicas da análise de sobrevivência. Sua utilização se dá em razão do interesse de explicar o tempo até a ocorrência de determinado evento de interesse. Uma importante contribuição para esse tipo de análise foi o surgimento do modelo de regressão de Cox, em 1972. Este é conhecido como um modelo semi-paramétrico de sobrevivência e atua na ocorrência de informações parciais do tempo de um ou mais elementos presentes na amostra. Caracterização do problema. Na área da saúde, esses modelos ajudam a tomar decisões de extrema relevância em relação a doenças e pacientes, além do campo agronômico, uma vez que podemos determinar a sobrevivência de pragas e os fatores que afetam a germinação de sementes. Por esse motivo, é de suma importância compreender qual a diferença entre os métodos e suas principais características, e em qual situação devemos utilizá-los. Então, esse trabalho teve como objetivo a compreensão de técnicas de análise de sobrevivência e do modelo de regressão de Cox, demonstrando a aplicabilidade dos mesmos em diferentes situações. Análise de sobrevivência. Este é um conjunto de técnicas e modelos estatísticos. Seus parâmetros se constituem pela probabilidade de sobrevivência no decorrer de cada intervalo de tempo considerado e pela probabilidade de sobrevida acumulada. Esse tempo é denominado tempo de falha. A principal característica de dados de sobrevida é a presença de censura, que é a observação parcial da resposta. Exemplo: para o desenvolvimento de um novo tratamento de câncer, é utilizado o tratamento tradicional e o tratamento experimental em dois grupos de pessoas. Com os dados, é possível, através do modelo estatístico, saber qual tratamento foi melhor, criar um gráfico em relação à função de sobrevivência e de risco de cada grupo. Então, o tempo de falha, que é uma subdivisão da análise de sobrevivência, ela é resumida em três partes: o tempo inicial, a escala de medida e o evento de interesse, que é a falha. Primeiramente, deve ser definido o tempo inicial do estudo, comparando os indivíduos da origem do estudo, com exceção das medidas de covariável. Em relação à escala de medida, normalmente ela é o tempo real, todavia também pode ser número de ciclos e quilometragens. Por exemplo, fabricantes de produtos alimentícios desejam saber o tempo de vida de seus produtos. Assim, o tempo de falha vai do tempo inicial de exposição até o produto ficar impróprio para o consumo. Já a censura, que é outra subdivisão, é a presença de observações completas, incompletas ou parciais e podem ocorrer por diferentes motivos, como a não ocorrência do evento de interesse ou o término do experimento. A censura se divide em três grandes tipos: a censura tipo 1, que ocorre quando o experimento termina após um período pré-estabelecido de tempo. Por exemplo, foram realizadas injeções de células cancerígenas em 3 ratos, os quais foram acompanhados por 60 dias. 2 destes desenvolveram tumores, porém o terceiro rato não desenvolveu nenhum tumor até o fim do estudo. Já a censura tipo 2 ocorre quando uma amostra de indivíduos é observada até que certo número de falhas ocorram. Como, por exemplo, o mesmo experimento do tipo 1 é desenvolvido, porém com 6 ratos. E o pesquisador decide terminar o estudo quando somente 4 ratos desenvolvem algum tumor.
Já a censura do tipo aleatório é quando o indivíduo é retirado no decorrer do estudo sem que tenha ocorrido a falha. Por exemplo, quando o paciente recusa-se a continuar o tratamento. Já o truncamento é caracterizado por excluir alguns indivíduos do experimento, o que faz com que ele seja bastante confundido com a censura. Um exemplo é quando acontece a estimação de vida de moradores de uma determinada localidade, utilizando uma amostra retirada do banco de dados da Previdência Social. Assim, apenas as pessoas aposentadas fazem parte da amostra. Então, por mais que haja pessoas idosas nessa localidade, elas não vão ser consideradas no estudo se elas não estiverem no banco de dados da Previdência Social. Exemplo de uso, então, da análise de sobrevivência. Em um estudo realizado em Goiânia para observar o desempenho de lagartas de Helicoverpa em diferentes fontes alimentares, aplicou-se a análise de sobrevivência. Dessa forma, as lagartas foram reunidas em 5 repetições de 10 indivíduos. O consumo delas concentrou-se nas sementes das plantas utilizadas, as quais foram soja, milho, trigo, aveias, aveia branca e aveia preta, canola, azevinha e nabo. A sobrevivência das lagartas foi afetada pelo alimento ingerido, atingindo o maior valor em milho, canola e soja. Todavia, no azevém, nenhuma lagarta sobreviveu. Dessa forma, o tempo necessário de desenvolvimento para completar a fase larval foi mais curto nessas 3 culturas, enquanto nas aveias e no nabo o desenvolvimento foi mais demorado, comparado aos outros alimentos. Sendo assim, conclui-se pela taxa de sobrevivência que a Helicoverpa tem seus requisitos alimentares supridos pelas culturas de milho, canola e soja. Esses resultados são coerentes com as elevadas taxas de sobrevivência já registradas em milhos em outros estudos. Agora falando um pouco sobre a regressão de Cox. O modelo de Cox é um modelo semiparamétrico de sobrevivência. Sendo assim, é composto por um componente paramétrico e outro não paramétrico. Sua utilização ocorre quando a variável em estudo é o tempo decorrido até a ocorrência de um evento de interesse, podendo esse tempo ser influenciado por covariáveis. Em parênteses, lembrando que lá no tempo de falha não podia haver covariáveis, né? A exceção eram as covariáveis. Aqui no modelo de regressão de Cox, ele é influenciado por essas covariáveis. Assim, é importante salientar que o modelo é conhecido pelos riscos proporcionais, porque a razão entre a função de taxa de falha de dois indivíduos não depende do tempo. Então, essa é uma fórmula geral do modelo, onde t é o tempo, x é o vetor para as covariáveis explicativas, beta é o vetor de coeficientes associados às covariáveis explicativas, e hi é a função de taxa de falha para o iésimo indivíduo do tempo. A parte não paramétrica do modelo é o HO, que é o risco basal, e a parte paramétrica do modelo é o EXP, que é a função dos valores de vetores x e beta para o iésimo indivíduo. Um exemplo de uso do modelo de regressão de Cox é o estudo desenvolvido referente à avaliação da influência do fenômeno Enos no início da estação chuvosa, aplicando modelos semiparamétricos de sobrevivência nas cidades de Guaramirangá e Juazeiro do Norte, Ceará. Analisou-se a influência de Enos sobre tempo, até o início da estação chuvosa. Em cada local, foi quantificada via regressão no modelo Cox. Considerando a pressuposição dos riscos proporcionais, a partir disso, os resultados indicaram efeito pronunciado do Enos. A fase fria, laninha, favorece o início antecipado da estação. Desta maneira, podemos concluir que o estilo de análise pode ser uma grande utilidade para a avaliação probabilística de riscos climáticos. Então, a partir desse trabalho, foi possível compreender a importância de como é desenvolvido e aplicado a análise de sobrevivência e o modelo de regressão de Cox em diferentes casos, sendo esses modelos estatísticos empregados em diferentes áreas da ciência. Aqui foram só colocados os modelos com base agronômica, mas tem grande essas técnicas e esses modelos são muito utilizados também na área da medicina.
Além disso, com os exemplos citados, é possível entender como cada modelo interage no experimento e decidir quais as etapas que devem ser executadas. Obrigada pela atenção de todos.